desejo que essa palavra venha abençoar grandemente. E um tema muito. Todos os temas têm sido importantes, mas esse tema de hoje é a horrenda vingança do nosso Senhor, né? O tema é horrenda vingança. Em Hebreus 10:31, fala que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O que a Bíblia diz sobre a mão de Deus? Segundo a Crônicas 12:6, na tua mão estão a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então nós temos um Deus todo-poderoso, ele veio, morreu por nós como ovelha, mas hoje é leão de Judá, ele é justo, e ele vai julgar a terra. E todas aquelas pessoas que fizeram o mal, que viraram as costas para Deus, e muito mais que maltrataram outras pessoas, e fizeram tudo ao contrário de Deus, e ainda muito mais que fizeram, tipo, pregar, mas para benefício próprio. Vai ser comentado isso hoje, durante a live, juntamente com o pastor. Mas já queremos agradecer e lembrando, né, da página do pastor Jefferson Renato Ribeiro. É muito importante de vocês estar seguindo o canal, ativando o sininho, curtindo, porque vocês ajudam que a mensagem vai adiante para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor Todo-Poderoso. E também a página do Instagram Dual Logos, que em breve as lives serão feitas por lá, não será feita nessa página. Estejam seguindo lá e a gente deseja que venha abençoar a vida de várias pessoas, a de vocês, as nós, estejam comentando, né? Dando dicas do que vocês gostariam que nós falássemos aqui, que com certeza vai ser uma benção. Então, pastor Jefferson, horrenda vingança do Senhor. Muitas pessoas estão brincando, pastor Jefferson. Pensam que Deus é só amor, esquece que ele é justo e esquece que ele é fogo consumidor, pastor Jefferson. Verdade, Arielson. Nós vivemos um contexto de descaso, muitas vezes, né, ao nosso Deus, né? E esse texto, ele fala sobre o horror de cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? A Bíblia traz vários exemplos, alguns que nós vamos comentar, né? E tirarmos lições, né? Porque vivemos uma era de Laodiceia, né? Onde o próprio Senhor Jesus Cristo está fora de muitas igrejas, né? E o nosso Deus é um Deus zeloso de boas obras, né? Que ele vê todas as coisas, ele ouve todas as coisas, né? Engana-se o homem que pode, por atos ou palavras, brincar com Deus, né? De Deus não se zomba, né? E nós vamos ver ao longo dessa live as lições que a palavra de Deus nos traz, né? Em alguns episódios de pessoas que brincaram com Deus, que foram destruídas até por Deus por causa dessa insanidade, né? De idolatria, de rebeldia, né? E de descaso, né? Com um Deus santo que é fogo consumidor. E, e o complicado, né, pastor Jefferson, tem pessoas que nunca leram a Bíblia, né? E não conhece esse Deus Supremo. Tipo, às vezes ainda até questiona, não, esse Deus não pode ser o meu, porque o meu Deus é só amor, meu Deus não mata. Mal sabe quem que é o Deus Todo-Poderoso, triuno, a Trindade Santa, que não existe, nunca existiu início, meio e fim para nós, para o Deus triuno Todo-Poderoso, né, Pastor Jefferson? Sim, Deus em sua onipotência, onisciência, onipresença, né? Ele nos conhece, né? Há um selo que diz exatamente isso. Permanece esse selo em todos os tempos. Deus conhece os que são seus, né? Mas quando a Bíblia fala de horrenda coisa, nesse contexto de Hebreus 10, há um, uma advertência, Arielson, amados, uma advertência muito pertinente
contra aquela ideia de que estamos no tempo da graça e hoje a coisa é mais light, né? O escritor aos Hebreus vai dizer que por 2 ou 3 testemunhas haveria condenação na antiga aliança, né? Ou seja, quem fosse pego em pecado e tendo 2 ou 3 testemunhas era suficiente para o juízo na lei, né? E se ouve comumente hoje que tempo da graça, Deus é amor, como você falou, né? Deus é só amor, mas esquecem que o mesmo versículo que diz que Deus ama, Deuteronômio 4, 24, né? Que ele ama, mas ele também é fogo consumidor, é um Deus zeloso, é um Deus extremamente santo, né? E ofender a santidade de Deus é mortal, é loucura, né? Porque um Deus extremamente santo, né? Tem que ser um povo santo, que louva, que adora, se reúne, né? O ajuntamento solene, a lei do templo, na antiga aliança, ao redor do templo, a lei do templo era uma só. Tudo ao redor do templo era santo, né? O acesso era restrito, por causa exatamente da santidade de Deus. Hoje nós estamos pelo novo e vivo caminho, entramos com ousadia no Santo dos Santos, por este novo e vivo caminho. Estamos debaixo de uma aliança, que é a aliança do sangue do Cordeiro, né? Um privilégio que é estar na dispensação do Espírito, tempo da graça, né? Porque a graça de Deus se manifestou, né? Mas o escritor aos Hebreus, nesse contexto do nosso tema, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, ele está nesse contexto advertindo que aquele que vem para o caminho e deliberadamente continua uma vida de pecado, depois de ter provado, né, das novidades do Evangelho, da nova vida em Cristo Jesus, e que ousa agora deliberadamente ter uma vida de pecado, não vai restar mais sacrifício, senão uma certa expectação de fogo que há de consumir a destruição. Então, qual é a expectativa do ímpio hoje, né? Nós temos o homem espiritual, que discerne todas as coisas, ele mesmo não é discernido. Nós temos o homem carnal, que é, muitas vezes, o crente carnal. São pessoas, muitas vezes, que têm um certo conhecimento de Deus, e que fazem parte de uma membresia de uma igreja, mas são carnais. Estes, eles não conseguem ver um palmo à frente do nariz das coisas espirituais, porque eles são carnais, né? Eles têm a vida deles regida pela carne, pelos desejos da carne, pelas emoções, pelos sentimentos, né? Pelo prazer, né? Pela porfia, contenda, dissensão, né? E eles não conseguem discernir as coisas de Deus. Mas o espiritual não, ele discerne tudo e ele mesmo não é discernido. E tem o homem natural, que é aquele que nunca veio para Deus, vive pelo seu próprio ventre, né? Só para se satisfazer, né? Como um animal mesmo, né? E esse não discerne, então, nada, né? Realmente nada mesmo. Então, dentro desse contexto, aos Hebreus, né? No nosso tema, Deus está advertindo através do escritor pessoas que vieram para o conhecimento, para o caminho, mas que agora desprezam o sangue da aliança. Aí que cai essa horrenda coisa, é cair na mão do Deus vivo. Porque entendemos que uma vez você conhecendo a verdade, o castigo, se você sair dela, é muito maior, né, Ariel? Uhum. Sem dúvida. A palavra fala, né, pastor Jefferson, que antes não conhecesse. Porque Exatamente. agora você não é inocente. E fica bem claro aos nossos amados ouvintes, né, que vão ver essa live mais tarde, aos nossos queridos amigos e irmãos, que
Em Apocalipse fala que no grande dia não haverá um justo sequer que possa falar que eu não sabia. As pessoas vão saber, tipo, e ainda que a gente está falando para você nos ajudar a curtir a página, que a mensagem vai adiante, tendo uma pessoa ou não curtindo a página, fique bem claro isso, não vou me interpretar mal, por favor. Deus vai fazer com que a mensagem chegue a essas pessoas de uma maneira ou de outra, porque no grande dia a palavra declara: não haverá um justo sequer que falou eu não sabia. E aí, baseado nisso ainda, né, pastor Jefferson, a gente lembra de algumas pessoas que teve a ousadia de querer desafiar Deus, como o próprio faraó, né, pastor? O faraó, o grande faraó do Egito. Sem dúvida, Ari. O texto de Êxodo, né, quando Moisés é usado por Deus e se levanta para libertar o povo, né, você, você vê que a tirania de um homem que maltratava o povo de Deus, né, não era aquele faraó do tempo de José, né, era um faraó tirano que oprimia o povo, que via que o povo crescia no Egito e tratou de se precaver, achando que os hebreus eram uma ameaça, começou a maltratar, né, a matar os meninos, os primogênitos. Né, você vai entender o porquê do juízo maior que foi o anjo da morte afetando os primogênitos do faraó, do Egito. Porque todo menino, havia uma ordem para matar os meninos, né, hebreus, para que o povo não crescesse, né? Preocupação, né, de Faraó era que esse povo não viesse a dominar, né? Mas a tirania subiu aos ouvidos e os olhos de Deus, e Deus levanta Moisés, né? E nós vemos que ele teve o coração endurecido. Mas como que seria esse endurecimento que a Bíblia fala, né? Deus mesmo vai dizer, ó, vou endurecer o coração do Faraó para que não liberem vocês. Vocês vão falar, Arão e Moisés, né? Arão era o porta-voz, né? Irmão de Moisés, e nas audiências com o faraó, deixa meu povo ir, e ele dizia numa arrogância, né? Quem é o Senhor para que eu deixe vocês ir, né? Então, um orgulho, né? Ele era considerado no Egito um deus, né? E dentro desse endurecimento que a Bíblia fala que Deus faria, era nada mais, nada menos que manifestar, porque Deus tem uma especialidade, ele manifesta corações. Então, nós sempre temos que ter esse cuidado, né? Circunstâncias da nossa vida, pessoas com que tratamos, no mundo em que vivemos, em todas as esferas de relacionamento, nós estamos manifestando o que somos. O testemunho vai muito longe, né? O testemunho pessoal, ele vai longe, né? Ou ele glorifica a Deus, ou ele desonra a Deus, né? Testemunho pessoal. E estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas quando a Bíblia diz exatamente que vou endurecer o coração do faraó, Deus, conhecendo os corações, colocaria circunstâncias que testariam, né, o coração do faraó, e como Deus, na sua onisciência, sabe o que vai acontecer, ele sabia que faraó ia dizer não, né, em todas as maiorias das vezes das audiências com Moisés e Arão. Então, o endurecimento naquele texto diz que Deus colocaria exatamente as circunstâncias que manifestariam o coração de Faraó. Assim como lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, fala sobre essa geração da impiedade, de pederastas, né, de idólatras, está dizendo que Deus os entregou a esses sentimentos para que se autodestruam no juízo divino. Então, tendo conhecimento de Deus, não adoraram a Deus, né, seguindo
né, a sua iniquidade, Deus então os entrega esse sentimento para que eles atinjam a medida da iniquidade, que é uma medida da qual o pecador tem, cada um tem uma medida, né? E quando ela é atingida, vem o juízo, vem a espada, vem a vingança de Deus. Né? E a ira de Deus permanece sobre todos que rejeitam o Evangelho de Cristo. Né? Então, a Bíblia é muito clara. A ira de Deus permanece sobre quem rejeita Jesus. Essas pessoas só estão vivendo pela longanimidade de Deus. Né? Então, Deus ainda é misericordioso, como foi, né? Porque no tempo de Faraó estava se esgotando a medida da iniquidade dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, todo aquele povo ao qual Moisés, que aquela geração iria, mas a geração dos filhos daqueles que saíram do Egito é que conquistaria, sob o comando de Josué, a terra prometida. Então, o povo está sendo tirado do Egito para conquistar uma terra que Deus deu a Israel, né? E fazer também juízo lá àqueles povos que sacrificavam crianças, que eram idólatras, né? Que cultuavam deuses que não são deuses, né? Em detrimento ao Deus vivo. Então, nós vemos assim que nessa primeira lição do juízo de Deus, ele nunca vem antes sem que o coração do pecador seja manifesto, Deus. E Deus é especialista nisso, em manifestar corações através de circunstâncias, fatos, né, na vida do homem. Sem dúvida, pastor. Impressionante, né, amado irmão? Os sinais que Deus mostrou, ele viu e ainda quis desafiá-lo, pensando que ele era o próprio Deus, a estrela da manhã, né? Ele falava isso, né? A gente vê isso muito até nos filmes, né? E o, os egípcios temendo, todo mundo com medo, ele era o único que não queria se dobrar e realmente ver que ele era o único Deus realmente, o Deus dos hebreus, né, pastor Jefferson? E o mais impressionante, né, que o povo saíram todos de lá, eles viram que Deus estava fazendo pelo povo, mas o que acontece nesse período, quando eles vão para o deserto adiante, é uma coisa inacreditável, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Você veja que essa geração que sai, eles, eles conseguem se rebelar, né? Conseguem fazer deuses com os ouros e pratas que eles despojaram os egípcios. Né? Moisés quebra as primeiras tábuas da lei, de tão irado que ele fica. Né? E Deus chega a propor: destruirei eles e farei de ti, Moisés, uma nova nação. É claro que entendemos a manifestação do coração, que foi falado agora há pouco. Não deixa de ser outra manifestação do coração de Moisés que Deus testou ali. Né? Ao fazer essa proposta, muitos dizem: Moisés, o homem que pregou para Deus. Para Deus ninguém prega, né? Deus é extremamente santo. Temos que entender sempre Deus manifestando corações. Então, quando ele fala, farei de ti uma grande nação, Moisés diz: não, o que diriam as nações ao redor? Tu tiraste do Egito para matar no deserto, porque nem tu aguentou este povo. Né? Então, muitos dizem e defendem que Moisés pregou e convenceu Deus. É uma hipótese reprovável e de forçada interpretação, porque você não pode reduzir Deus a isso, a ser convencido. Né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A própria palavra desmonta. Né? Não podemos por nada no púlpito a falar que não a própria palavra não respalda, porque hoje vivemos isso, né? Texto sem contexto é pretexto. Né? O texto que eu falo
ele tem que ser corroborado pelo contexto próximo, longínquo. Assim é a Bíblia pela Bíblia, né? Então, nós vemos que o povo foi rebelde, começou a lembrar do Egito. Assim é hoje, né? Muitas pessoas vêm para Deus, mas não tiram a sua mente do mundo, não tiram a sua mente do faraó, que tipifica Satanás. Egito tipifica mundo, faraó tipifica Satanás, né? Então, eles tiveram saudade das comidas do Egito, murmuraram, né? Trouxeste-nos para morrer neste deserto, porventura não havia sepulturas no Egito. A murmuração é um dos piores pecados, né, Ari? Porque no original é aquele cochicho, dá a ideia de cochichar, né? Cochichar maldosamente, e traz uma ideia de duvidar do poder de Deus. E nada mais ofende a santidade da esfera existencial de Deus, um Deus imenso, né, do que duvidar dele. A carta de Tiago vai dizer claramente que o homem que duvida não espere receber alguma coisa de Deus, né? E eles pereceram no deserto, né? Mais para frente, Jesus, quando fala àquele povo, a multidão, que se orgulha em dizer nossos pais comeram maná no deserto. Mas Jesus falou, mas eles morreram. O pão que eu ofereço é a minha vida que dou para que vocês possam ter vida eterna. Então, o triste foi notar que aquela geração que comeu a Páscoa pereceu no deserto. Impressionante, pastor. É, tanto que aconteceu, né, pastor, a contenda, né, no meio do povo, né? Começaram a fazer contenda sobre o pecado de Datã e Abirão, né, pastor Jefferson? Moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, né, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, né? Na verdade, eles estavam indo contra o Senhor, não era com Moisés, eles estavam indo contra a vontade do próprio Senhor, né? E lá fala que quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, Datã e Abirão, junto com as suas famílias e todos os seus bens. Eles e tudo que possuíam caíram vivos no abismo. A terra se fechou sobre eles e eles morreram e desapareceram no meio da Assembleia. Imagina que cena horrível, pastor Jefferson. Sem dúvida, Ari. A contenda, a revolta de Corá, Datã e Abirão era um sinal que ficou na história de Israel. Deus havia escolhido Arão, né? Já havia dado mostras de que a vara que era recolhida por cada membro, cada príncipe das tribos de Israel, naquele desafio de Deus, a vara tirada da terra, que florescer, é esse que vai ser o sacerdócio, que vai ter o sacerdócio. E a vara de Arão floresceu fora da seiva da terra. Foi o sinal da escolha soberana de Deus. Mas num dado momento, no deserto, Corá, que era bisneto de Levi, sabia muito bem, né? Sabia muito bem, né, que Moisés era escolhido de Deus, Arão era escolhido de Deus, né? E ele, com uma companhia pessoal, que daí não eram levitas, né? Era principalmente da tribo Datã e Abirão era da tribo de Ruben, ou seja, não tinha legitimidade de autoridade divina para se chegar à presença de Deus, né? Mas a revolta de Corá, que era levita, mas estava misturando as coisas, numa afronta contra Deus, né? Assim, muitos hoje querem o sacerdócio, mas têm uma vida totalmente distorcida daquilo que Deus exige, né? Daquilo que Deus
quer. Né? Você vai olhar as cartas pastorais, você vai ver as exigências através da vida de Paulo para o homem de Deus no tempo da graça. Né? Você vai olhar para Levítico, você vai ver as exigências para os sacerdotes da tribo de Levi. Né? A consagração que tinha que ter. O sangue tinha que ter a marca nos seus sentidos, na orelha, né? No ouvido, né? A consagração das vestes. Né? Então, e somente o sumo sacerdote chegaria uma vez por ano no Santo dos Santos. Né? Então, o sacerdócio é dado por Deus. Né? E aspirar o ministério é uma coisa salutar, boa. Né? Mas ninguém toma para si isso, senão aqueles que são chamados por Deus. E o que aprendemos ali, né? O que aquela geração aprendeu ali, era de se render e se ajoelhar na presença de Deus. Mas o que aconteceu? Eles fugiram, aterrorizados com a cena. Imagine você, a terra engoliu não só eles, os revoltosos, mas as suas famílias, seus filhos. Isso ficou notório por gerações. Né? E o povo se apavorou. Né? E, em vez de se humilhar, o que eles fizeram? O restante do povo? Murmuraram. No outro dia, qualquer acusação para Moisés? Vocês mataram o povo de Deus. Então, o que acontecia lá, séculos atrás, milênios atrás, acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. Né? Ou seja, esse preciosismo pelo povo, esse poupar do povo, não pode tocar no dizimista. Cuidado com o que você fala, o jeitinho que você fala suavezinho, porque esse irmão é assim, assim, assado. Aquele tem um dízimo muito alto. Cuidado com o que você fala para não ofender o coitadinho. O que a palavra de Deus diz? Prega, insta, repreende, exorta, a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Prega a palavra. Né? Conjuro-te pelo Deus vivo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Né? Então, hoje nós vivemos esse coitadismo dentro das igrejas. Né? Muito cuidadinho com o povo. Né? Não podem suportar uma palavra mais pesada. Né? Então, o que isso nos ensina? Né? Eles murmuraram, começaram a acusar. Né? Acusar Moisés, e ele tinha um fardo muito pesado. Né? Convenhamos, o cargo nas costas de Moisés era extremamente pesado. Povo de dura cerviz, aliás. A cerviz vai remeter à árvore da vida, nossa coluna cervical. Eles não se dobravam. Né? E na raiz da palavra se dobrar, remete a joelho, está o se inclinar. Né? A raiz da palavra adoração remete a joelho, a se inclinar, em exaltar a Deus. Eles deviam se humilhar ali diante da mão de Deus Todo-Poderoso, que acabara de fazer algo tremendo. Né? Eles deviam se humilhar, mas eles murmuraram. Né? E a praga começou a matar. Morreram mais 14 mil pessoas por causa da murmuração. Então nós estamos falando aqui, amados, de um Deus que é fogo consumidor. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Maldito homem que não tem temor de Deus. Diante dele se teme. Quem o conhece, teme e treme. Quem é temente a Deus, chega na presença de Deus. Quem é portador da palavra, quem é dispenseiro dos mistérios do reino, chega temendo e tremendo. Porque ele vai falar o que a boca de Deus fala. O que a boca de Deus respalda. Hoje nós vivemos um evangelho light, né?
qualquer movimento é avivamento. E avivamento não é movimento, né? Outros tempos atrás, eu ouvi falar de um grupo de crentes, vinha na cidade aqui uma cantora famosa, e esse grupo de crentes, né, conversando assim, falava, vamos ao avivamento? Avivamento? Aquilo era um movimento, uma cantora gospel, né, que se inclinou diante da Xuxa, né, e chamou ela de rainha, né, e se ajoelhou. Né, e esse povo, só porque era essa cantora, começou a chamar o encontro de avivamento. Né? E eu me indignei. Avivamento não é isso. Avivamento é quebrantamento. Avivamento é arrependimento. É lágrima. É mudança de vida. Isso é avivamento. E nenhum avivamento vai acontecer sem a pregação da palavra, sem uma exposição da palavra. Você pega Neemias 9, Esdras 9, Daniel 9. Fica até mais fácil de gravar. Tudo 9, capítulo 9. Tem receita do avivamento. Leitura da palavra, oração, 2 elementos. Sem manifestação da palavra de Deus, exposição da palavra de Deus, não tem avivamento. Então aquela revolta foi banida por Deus de forma tremenda. E mesmo assim o povo não aprendeu. Infelizmente, pastor. E isso é assuntos atuais que, como o amado irmão acabou de falar agora há pouco, acontece muito nos tempos de hoje. Estamos vivendo naquela época, pastor, que a própria palavra fala, né, que nos fins dos tempos o amor se esfriaria. Muitas coisas a gente não vê mais que não se fazia antigamente nas próprias igrejas, quando as igrejas realmente tinham um grande temor, né? Você vê que mudou muita coisa. Aquele realmente, o amor tem se esfriado, está diminuindo, e nós falando do povo do Egito, né, que morreram, eu começo a me lembrar que quando fala no fim dos tempos do arrebatamento que a metade da igreja vai subir e metade vai ficar, isso me lembra disso também, pastor Jefferson. Isso vem na minha cabeça, né? E também me lembra da pessoa de Balaão, né? Que era um profeta corrompido, que vendeu a sua alma, né, pastor, em troca de ouro e de prata. É o tipo de servo que usa o nome e a palavra de Deus para benefício próprio, pastor Jefferson. E não se preocupa, não dá mínima, né, para a condição do povo e nem se preocupa com o destino das pessoas que morrem sem salvação. Isso deixa o nosso Deus muito irritado, não é mesmo, pastor Jefferson? Sem dúvida. Balaão é o tipo do profeta mercenário, né? Hoje também muitos Balaão existem, né? O mercenarismo corre solto, né? Pessoas que vivem vendendo o evangelho, né? Então, a, a, a palavra diz, de graça recebeste, de graça dai. É um absurdo hoje que um pastor se mova a pregar por dinheiro, por lucro, né? Que ele cobre 30, 40 mil por uma conferência, né? Que ele faça exigências da igreja, né? De apartamento de 3 milhões, com carro zero todo ano, 2, 3 viagens internacionais. Isso é ser pesado demais para o rebanho de Deus. E a gente sabe que tem verdadeiros pesos, né? Lobos pesados, lobos gordos, que nunca trabalharam na vida, né? E que vivem da gordura das ovelhas, né? São homens que são verdadeiras imobiliárias ambulantes, de tantos imóveis que eles conseguiram angariar com a gordura das ovelhas. E isso é muito triste. Só que tem um detalhe. Deus, que vê todas as coisas, vai cobrar. Né? Porque isso não é por amor. Né? Fazem da piedade fonte de lucro.
né? Piedade remete à religião, a amor, a misericórdia. Quando eu falo piedade, eu estou falando de amor, misericórdia, consagração, devoção. É uma palavra que abrange todos os sentimentos da cristandade. E você vê escândalos e mais escândalos por causa do vil metal, né? Então, Balaão, ele foi contratado pelo rei dos Amalequites, Balaque, para amaldiçoar Israel no outeiro, onde se via Israel lá embaixo da colina, né? E a peso de ouro ele ia amaldiçoar Israel. Mas quando ele começava a falar, Deus colocava bênção. Por 3 vezes ele foi tentar amaldiçoar Israel e ele acabou abençoando Israel. Porque Deus travava a maldição e fazia ele soltar a benção. E Balac questionou, pô, te dei peso de ouro para você amaldiçoar, e que é isso que fazes? Não é assim com Israel. Daqui um grande segredo saiu da boca de Balaão. Né? Feitiço não vale contra Israel. Então E não até no vale. tempo de Pode-se hoje, né, se pastor? reunir na maior convenção satanista, não vale, não tem efeito contra Israel de Deus. Né? Então, vemos que o povo de Deus é a menina dos olhos. Mas estou falando povo, estou falando aquele que vive uma vida de intimidade com Deus. Estou falando do adúltero que está na igreja, não estou falando do ladrão que está na igreja, não estou falando do pastor corrupto, estou falando de servo fiel. Né? Então, Balaão ele amou o prêmio da injustiça. Hoje também, muitos que estão no caminho de Balaão já foram, ao resvalar de seus pés, já caíram. E lá em Deuteronômio 32, a figura que antecede o juízo de Deus é o resvalar do pé. É o momento que eles caem, que eles não conseguem mais ocultar o engano e não mais conseguem permanecer na congregação. Né? Então, ao resvalar dos vossos pés, a ira de Deus visita a luz do meio-dia como em cima do telhado. Né? E vem a espada, vem o juízo, vem a ira de Deus, manifestando realmente quem é aquele homem, quem é aquela mulher. Né? E Balaão, ele foi repreendido até por uma mula, né? Que falou. Deus fez ela falar. Né? Então, o que acontece? Esses vão se deparar com circunstâncias e eles vão se encontrar com seus pecados. E então, o que será? Né? Essas pessoas vão cair naquele choque, né, de se encontrar com seus pecados na revelação de quem ele realmente é, de quem ela realmente é, diante de toda a nação, diante de toda uma cidade, diante de toda uma igreja. Né? Então, os mercenários, eles têm esse fim. Né? O prêmio da injustiça, eles vão ser marcados pela injustiça. Não vão ser lembrados com honra quando eles partirem, mas com desprezo e vergonha. Pastor, e ainda muito mais, né, pastor, porque se dizem ministros, né, da palavra e tem acabado com a obra do Senhor, né, pastor? Porque eu creio que não existe responsabilidade e cargo maior no mundo do que a pessoa que é responsável em cuidar das almas para o Senhor, né, pastor Jefferson? E ai daquele que coloca um ai a mais na palavra e ai daquele que, por causa do seu testemunho e pelo que fez na igreja, levou uma alma à condenação, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. O mercenário, ele não... Jesus expôs bem isso, né? Que o que não entra pela porta é o ladrão, né?
E a porta quem é? É Cristo. Esses homens não entraram por Cristo Jesus, que é a porta. Jesus disse: eu sou a porta, né? Porta das ovelhas. Então, o ladrão, ele não veio com a estirpe de Cristo, com a identidade de Cristo, né? O mercenário, ele veio para o evangelho porque ele viu na piedade uma fonte de lucro, né? De angariamento, né? Então, o mercenarismo, ele vai ter um fim ao resvalar dos pés desse homem, porque o mercenário geralmente ele também é adúltero, né? Ele também faz pecados diversos dentro daquilo que um pastor nunca poderia praticar. Nas cartas de Timóteo e Tito, né? Homem de uma só mulher, não dado ao vinho, né? Hospitaleiro, né? Com amor no coração, eles são reprovados em todas aquelas exigências que nós tratamos em live passada, né? Então, o mercenário, ele tem um tempo que ele vai resvalar ao pé dele, ele vai ser conhecido, né? E a justiça de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus o consumirá. Pastor, em Josué 7:10, 26, né? Diz: a nação desobediente está condenada, né? Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Ele lá fala: coloque-se de pé, diga ao povo, cada um terá de se consagrar, coisa que hoje, nos tempos de hoje, não há, não está tendo isso, né? E preparando-se para o amanhã, né? Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: existem coisas proibidas no meio de vocês, ó Israel. E hoje está pior nos tempos de hoje, né, pastor? Hoje é muito mais evidente o mundo na igreja, o amor ao dinheiro, o amor às coisas eternas, às almas perdidas, a obra do Senhor. Isso não existe no coração do ser humano hoje, né, pastor Jefferson? Você vê um tirano como Faraó destruído, né? Destruído no mar, né? Há um questionamento lá, né, Ari? Será que o Faraó morreu? O Faraó que preparou 600 cavaleiros para perseguir Moisés e o povo de Deus? Ele morreu. O Salmo 136 vai dizer que pereceu o Faraó, seu exército. Miriam canta e dança pelo Espírito, e ela vai cantar no Salmo 136 que Faraó pereceu. Então veja bem, nós vivemos tempos de tirania, tempos de injustiça, né? E os mesmos mercenários que oprimem o povo de Deus, que exploram a gordura do povo de Deus, querem ser referência na nação. E é por isso que o Brasil está desse jeito, porque a igreja está falhando também. Porque se você imagina que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala em Crônicas que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né? Clamar, pedir perdão dos seus pecados. Então a nação brasileira tem que pedir perdão dos seus pecados. Não adianta colocar 10 milhões de pessoas em Brasília. Não adianta colocar 10 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades, né? Então vai um bando de crente adúltero, ladrão, que não tem testemunha, que segue mercenários, que não são referência nenhuma na nação, e dizem que estão lutando por democracia. Ora, parem para pensar, se Deus tem permitido tudo isso, que papel a igreja brasileira está tendo no reino espiritual? Qual a Verdade, pastor. referência de líder, homem de Deus que nós temos hoje? É por isso que Deus está permitindo tudo isso. Entra no teu quarto, ora, chora, quem sabe há esperança.
santifica a tua vida, porque nós não vivemos, na maioria dos templos, santidade. A lei do templo, santidade em tudo que está ao redor, santidade ao Senhor, né? Altares estão profanados, né? As pessoas querem aparecer na internet com cara de espiritual e pedem para um irmão tirar foto quando eles estiverem com o microfone na mão para postar na internet. Quem eles querem enganar? Quem eles querem enganar? Se fazendo espirituais. Quando eles querem a glória para si mesmo e Deus não dará a sua glória a outro, né? Então, quando você olha para um texto que nos ensina que Deus é fogo consumidor, você desperta, você que tem um pingo de juízo espiritual, você se desperta para a pessoa de Deus. Você vai se tocar de que, pô, para Deus nada é impossível se clamares, né? Então, mas para clamar eu preciso pedir perdão, eu preciso ter minha vida consagrada, eu preciso estar em novidade de vida, eu tenho que ter um mínimo de peso espiritual para que essa oração suba. Não é uma oração metódica, cheia de retórica, politicamente correta, mas é um clamor, buscar a face do Senhor, a ideia de uma intimidade, né? O avivamento não é movimento, como dissemos. Então, pode lotar as ruas. A nação brasileira só vai ser sarada quando o povo se humilhar, orar, pedir perdão dos seus pecados. Então, Deus assim pode sarar a terra. Pastor Jefferson, o amado irmão comentou agora há pouco da graça que nós temos, né, do acesso a Deus mediante a Cristo, porque na época da lei, a pessoa que entrasse no templo e fosse lá não tivesse digno, morreria. E eu fico imaginando hoje, se nós estivéssemos no tempo da lei, será que os cultos, os templos ainda estariam existindo ou já estaria tudo destruído pelo fogo? Há de se pensar, né, pastor Jefferson? Há de se pensar. E ainda sobre isso, pastor, a flecha de Deus. Existiu um profeta que desobedeceu a Deus e pagou um alto preço. Por quê? Porque tirou uma outra pessoa do caminho correto, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Esse texto de 1 Reis 13, né? O profeta de Deus tem a missão, Deus dá uma palavra para o homem de Deus, a Bíblia não fala o nome dele, sabe-se que ele é de Judá, né, do sul. Nós sabemos que no contexto de Israel, no terceiro rei, foi Roboão, o reino se dividiu, né? 10 tribos norte, 2 tribos no sul, Judá e Benjamim no sul, e as demais 10 tribos no norte, sob o comando de Jeroboão. Quando Jeroboão se encarrega das 10 tribos no norte, ele faz um altar, 2 altares, um em Dan e um em Betel, porque pensava ele, vocês não vão mais para Judá, vocês não vão mais para Jerusalém, eu quero vocês aqui. Então fez 2 bezerros de ouro e aqui está teus deuses que tiraram vocês do Egito. Veja que absurdo. E o povo sabia distinguir a mão direita da esquerda, assim como hoje. Se um líder falso falar qualquer coisa estranha, muita gente está abaixando a cabeça e dizendo amém, né? Aqui, recentemente, um pastor corrupto foi revelado e uma centena, dezenas e milhares de pessoas estão sustentando este homem até hoje. A convenção, que eu chamo de sinagoga de Satanás, fez manobras para manter ele sobre honra, né? Jeroboão fez algo assim similar, né? Vamos mexer nas coisas. Vamos criar 2 bezerros de ouro e o povo fica aqui mesmo. E ele mesmo se vestiu de estola sacerdotal, era um rei sacerdote e se espiritualizava diante de um altar maldito, idólatra. Mediante isto, Deus manda o homem de Deus de Judá para entregar uma palavra sobre esse altar em Betel. E ele chega diante do altar, Jeroboão está lá, e ele amaldiçoa, traz ali uma palavra de juízo contra o altar. E Jeroboão vai estender a sua mão contra ele para impedir, e a sua mão fica seca, né? Seca a mão dele ali.
E ele imediatamente pede por misericórdia. E o homem de Deus ora por ele e a mão se restabelece. Então ele quer honrar o profeta, tenta levá-lo para sua casa para dar presentes, né? Porque uma característica hoje do falso é dar presentes, é manter testas de ferros. Eu sempre digo que se alguns tesoureiros, pessoas que trabalharam na tesouraria de algumas igrejas, abrissem a boca, ia todo mundo para a cadeia. Verdadeiros testas de ferro, que quando acontece o escândalo, eles voltam para os seus redutos. De repente eles desaparecem. Um vai para os Estados Unidos, o outro ganha um campo lá no norte, o outro ganha um carro de presente na sua despedida, porque descobriu algo que não podia, né? De repente o cidadão tomou um pouco de vergonha na cara e diz: não quero ir para o inferno, deixa eu sair daqui, mas aceita um carro de presente quando está indo embora. Ou seja, não tem vergonha nenhuma. E se esses camaradas abrissem a boca, faltaria cadeia no Brasil, né? Das igrejas. O que acontece nos bastidores, né? De pessoas que fazem da obra de Deus o seu reinado, né? Então, o homem de Deus foi com a incumbência de ir entregar a mensagem e voltar. Essa era a ordem. Mas os filhos de um ancião profeta viram tudo aquilo que aconteceu, Ariel, e foram contar para o seu pai, que era um ancião profeta. Muito provavelmente desaprovado por Deus, porque senão ele teria sido o homem que ia contra o altar. Foi preciso vir um de Judá. Muito provavelmente esse profeta ancião, quando ouve o relato dos seus filhos, ele supostamente reprovado por Deus, né? Sabendo daquilo, vai até, ajeita a mulinha dele, vai até o encontro do profeta, que veio de Judá, e mente para o profeta, dizendo que ele também é profeta e que um anjo apareceu. Essa história de anjo é muito perigosa, ainda hoje. Ainda hoje, né? Geralmente, essa história de anjo está ligada à mentira. Eu conheço um pastor nos Estados Unidos, brasileiro, que começou com essa história e está pagando até hoje um alto preço. Esse pastor escreveu um livro, O Triunfo Eterno da Igreja, e começou a falar que tinha revelação especial, que ele era o quarto homem de fogo, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era ele no céu e na terra. Ele dizia que foi em espírito, com o grupo de oração dele, foi elevado ao terceiro céu e recebeu a revelação do livro. E outros pastores que são afamados no Brasil hoje caíram quando receberam esse livro. Eu vi a cena na antiga TV Manchete. Parece que era pela Manchete que passava esse programa desse dito pastor. E um pastor famoso que está nos congressos, né? Respeitado, aí, recebe o livro e cai para trás. Uma suposta unção, né? Então, está pagando um alto preço hoje na sua saúde, no seu próprio ministério. Porque ninguém brinca com Deus dessa forma. Agora eu sou o quarto homem de fogo, subi ao terceiro céu, recebi a revelação e só eu tenho a chave do avivamento, né? Então são coisas absurdas. E dentro da história do homem de Deus, ele tinha que ir falar contra o altar, contra Jeroboão, entregar a mensagem de Deus e voltar. Mas esse homem, ancião profeta, se interpôs no caminho com mentira e ele caiu na mentira. Ainda que apareça um anjo, diz o apóstolo Paulo, com outra palavra, com outro evangelho, seja anátema. Se Deus disse vai e volta, vá e volte, né? Mas ali ele morreu, né? Um leão devorou ele, matou ele, né? Matou ele, não chegou a devorar, né? E assim ele foi enterrado, né? Falhou pela desobediência. Então é um alerta, num contexto espiritual. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Passar disso é satânico. Sem dúvida, pastor.
Tem muitas pessoas hoje em cima do muro, né? Não sabe, é meio termo. Não sabe falar o sim e não sabe falar o não. Fica no meio. E que nem o amado irmão acabou de falar, né? O que é sim é não. Passou disso é do inimigo. E quantas pessoas, né, pastor, que infelizmente, como esse profeta, há no meio do povo da igreja, né? Separando, fazendo contenda, desanimando, atrapalhando verdadeiros irmãos na obra, fazendo os irmãos desanimarem, fazendo a obra do Senhor, a igreja acabar. Pessoas assim vão pagar um alto preço. Não tem ideia da mão de Deus tirando que vai vir julgar a terra toda, né, pastor? Agora nós vamos falar até dos próprios ímpios, né, pastor? A vingança contra os ímpios. Lá em Salmos 94, do 1 ao 23. Ó Senhor, tu és Deus que castiga, mostra a tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que ele merece. Deus vai pesar a mão em ímpio e naquelas pessoas que pensavam que conheciam a Deus, que se achavam que eram convertidas, mas na verdade fizeram tudo para atrapalhar a obra e desgraçar a vida de pessoas que iriam servir a Deus verdadeiramente, Pastor Jefferson. Sem dúvida, Ari. O Salmo 94 é um salmo da vingança de Deus, né? O salmista está clamando por vingança e ele está recebendo a resposta de Deus sobre todas as injustiças, impiedades. Aí você pode pôr tanto o ímpio que não está na casa de Deus, como os crentes ímpios, pessoas carnais que estão dentro, o joio, né, que está misturado com o trigo, né? Então, assim como o homem de Deus que veio de Judá e mentiu para alguém em missão, né? Muitos hoje são usados, né, para desviar do caminho, né? Aí daquele que não conhece a palavra, que não retém a palavra. Aí daquele que não age que nem os bereanos, né, para ver se é conforme a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus tem que ser a determinante em questões de conhecer a verdade, né? Eu não posso dizer amém para qualquer um que se insurge no meio evangélico. Eu preciso provar os espíritos, né? Eu tenho que ter o discernimento espiritual e tenho que ter esse conhecimento bíblico para não cair no engano, né? Então, ali o que você vê no Salmo 94 é Deus respondendo: aquele que fez o olho não veria, né? Aquele que fez o ouvido não ouviria, né? Então, o Salmo 94, Ariel, ele tem citações tremendas, né, de uma ação gloriosa de Deus, é, é, dando abundante resposta à opressão, né? Então, o salmista viu que o povo era reduzido em pedaços. A nação brasileira hoje está sendo reduzida a pedaços. Mas onde está a igreja de Cristo, né? Onde está o clamor, como nós falamos, né? Diante da opressão, né? Diante de uma herança afligida pela injustiça, diante do estrangeiro oprimido, do órfão e da viúva, né? Então, o Senhor não verá isso, é certo que ele verá, né? Atendei, né? Ele fala no versículo 9, no versículo: atendei, ó brutais dentro do povo, vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez ouvido não ouvirá, né? O que formou o olho não verá, né? Então, não se castigará, né? As perguntas são colocadas, né? Mas a resposta vem. O Senhor conhece, né? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, sabe que são pensamentos bons, né? Então, Deus dará um descanso. Deus dará um descanso, né? Quando a cova desses homens se abrir, né? Quando a cova desses homens se abrir, você vê a resposta de Deus, porque Deus não rejeitará, né? Por isso que nós enfatizamos, se a igreja, né, entrar nos seus quartos, fechar a porta, clamar e praticar Crônicas 7:14, a solução vem, né? Deus está dando uma oportunidade para o povo clamar no Brasil, para sarar a nossa terra, né? Para sarar a nossa nação, né? Não se resolve
manifestar tão somente nas ruas. Se resolve entrar no quarto, fechar a porta e clamar aos céus. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades dos ares nas regiões celestiais. Verdade, pastor Jefferson. E a luta contra o pecado, né, pastor? A pessoa tem que se conscientizar e entender que viver na igreja tem que sair do pecado, lutar contra o pecado, haver consagração, santificação. Somente assim vai agradar a Deus, né, pastor Jefferson? Sem E dúvida. estamos chegando, né, amado irmão, no final de uma live. Eu espero que essa mensagem, essa palavra venha abençoar vidas, né? Alertar, porque um aviso. Por enquanto, a taça de Deus não transbordou, né, pastor Jefferson? Não transbordou, mas vai. Mas vai. Hoje ainda nós temos um momento presente de se arrepender, dobrar nossos joelhos e se arrepender verdadeiramente. Que a ira de Deus virá e não tardará. Ele é o Deus supremo e justo. Pastor Jefferson, foi uma benção, meu querido irmão, novamente. E esse momento de estar falando da palavra de Deus, aprendendo mais, tem sido uma benção na minha vida. O desejo que venha a ser benção na vida das pessoas que vão ver depois, né? E o meu desejo é que essa mensagem vá adiante e venha trazer frutos que venham ressaltar para a vida eterna, amado irmão. Amém, Deus. Foi um prazer, né? Semana que vem estamos de volta, querendo Deus, né? Pedimos aos irmãos que quiserem nos ajudar no nosso canal, Pastor Jefferson Renato Ribeiro, se inscreva, né? Acione a notificação, o sininho, né? Assim você estará ajudando a nós, o nosso ministério, a levar a palavra de Deus a muito mais pessoas, né? E que o canal no YouTube está em crescimento, né? Que o sistema do YouTube entenda a importância, né? Que representa o canal, né? E possamos levar a mais pessoas essa palavra de Deus, né? Nosso objetivo, Ari, né, é comum, levar a palavra de Deus como ela é, para um despertamento espiritual nesse tempo do fim, nesse tempo de Laodiceia, onde a palavra de Deus está sendo tirada dos púlpitos, né? Aqui você tem a oportunidade de ter um encontro semanal com a palavra de Deus. Foi um prazer, Ari, que Deus abençoe a todos os irmãos aí em Campinas, Ponta Grossa, né, Paraná, Brasil, São Paulo, né? Que Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos espirituais por Cristo Jesus. Amém. Os amados irmãos que virem a live depois, tiverem alguma dúvida, questionar, manda pergunta no canal, faça pergunta na página do Instagram Dual Logos, né? Estejam seguindo a página, porque, eu repito, mais tarde as lives serão feitas por lá, no Dual Logos. Estejam comentando algum comentário, alguma dúvida, que com certeza quando o pastor Jefferson tiver um tempinho, ele vai ver e vai responder. E com certeza ele vai fazer com maior coração e alegria para abençoar a vida de cada irmão. Pastor Jefferson, Deus abençoe grandemente e continue essa bênção aí e até em breve, Pastor Jefferson. E até em breve, meus queridos amigos e irmãos. Um abraço, Arielso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.